Começar o Campeonato Brasileiro dessa temporada 2025, hein? O que esperar do Esporte Clube Corinthians Paulista? As brabas do Timão, hein? Depois do revés no Campeonato Paulista. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta aqui ao nosso canal. Peço, por gentileza, deixa aquele seu like para fortalecer. Se não for um inscrito, uma inscrita, sabe o que fazer. É só clicar no botão, fazer a sua inscrição, onde estamos sempre falando aqui na modalidade feminina do nosso Coringão. E, claro, compartilhe também, por gentileza, nas redes sociais. A equipe do Corinthians já começou a temporada 2025 bem diferente das últimas 3 temporadas, né? O torcedor acompanhou. Como assim, Fernando? Que nas últimas 3 temporadas o Corinthians começou conquistando a Supercopa do Brasil. Nessa temporada 2025 já foi diferente aí, onde conseguimos só o vice-campeonato. Aí eu já faço a pergunta para você, torcedor que me acompanha, quem vai passar por esse vídeo. Qual que é a sua expectativa para esse Campeonato Brasileiro 2025? Você vai deixar nos comentários aí embaixo. Vou ler e quero saber a sua opinião. Vou opinar aqui. A gente sabe que... Vou trazer uma informação para vocês também, tá? Uma informação interna aí, depois da perda do título para o São Paulo. Daqui a pouquinho eu vou falar com vocês aqui. Mas, enquanto isso, vamos aqui contextualizar o início desse Campeonato Brasileiro, né? São 16 equipes participantes, tem novidades aí nessa temporada, e o Corinthians, né, que também é o atual campeão aí, né, venceu na temporada 2024, entra 2025, com a missão difícil de tentar manter a popular hegemonia na modalidade feminina, hein? Já tem muita gente achando que acabou, principalmente com o Lucas Piscinato como treinador, ele que vai ser o assunto daqui a pouco aí, informações internas. A gente já falou no vídeo anterior, referente ao treinador, é um treinador que foi mantido aí no cargo, vai ser o técnico do Corinthians ainda nesse início de Campeonato Brasileiro. O Corinthians estreia, a gente vai colocar a tabela daqui a pouquinho, os jogos aí da primeira rodada na tela para vocês acompanharem, né? O Corinthians no dia 24, se me falha a memória, é uma segunda-feira, estreia fora de casa contra o Real Brasília no Bezerrão. Eu vou falar a verdade para vocês, a gente já falou dos 60 dias de pré-temporada. Eu tenho certeza absoluta que o torcedor alvinegro corintiano que acompanha a modalidade não espera nada mais, nada menos do que um desempenho muito melhor do que a gente viu, né, principalmente nesses jogos aí de Supercopa e alguns jogos da temporada 2024. Se isso não acontecer, sinceramente, a pressão que já é gigantesca em cima do treinador Lucas Piscinato tende a aumentar. Apesar do treinador ter sido bancado pela diretora de futebol, pelo presidente, mas a gente sabe como funciona o Corinthians, ainda mais a modalidade mais vencedora que existe no país e no continente sul-americano, uma das mais vencedoras mundialmente falando na modalidade feminina. Então a pressão é grande, não é pouca, tá? A gente vai colocar aqui os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, da primeira rodada. Claro que o que nos interessa é o terceiro jogo aí do lado esquerdo da tela de vocês, né? Que é Real Brasília e Corinthians. Nós esperamos que o Corinthians estreie bem, né, contra a equipe do Real Brasília jogando fora de casa. Porque se o desempenho for muito aquém, né, vexatório, vergonhoso, organização tática, jogadas da maneira que foi, que nem eu disse, né, não tem como ficar mantendo o Lucas Piscinato. O Corinthians vai ter que ir no mercado. Alguns torcedores chegaram a falar, pô, Fernando, mas se manda o Lucas Piscinato embora, quem contrata? Tem um leque de treinadores e treinadoras aí, é só o Corinthians buscar, né? Tem Lindsay, estão empregados, não tem problema, o próprio Thiago Viana, você tem que fazer proposta, mano, né? O Jonas Urias deixa de quieto, né? Porque ele já teve a oportunidade de treinar o Corinthians e decidiu optou por treinar as cabulosas da equipe do Cruzeiro. Mas tem vários treinadores aí, tem o próprio Salgado, que está lá no Flamengo, são vários nomes aí, tá? Tatiele Silveira, mano, são vários, entre outras. Eu, falar a verdade para vocês, talvez até inovaria, né, na situação aí. Claro que eu vou explicar uma situação para vocês, para a gente tentar entender aqui como funciona a dinâmica. Nós sabemos que na modalidade feminina, no contexto geral, nas equipes, né, de futebol feminino, geralmente são técnicos, né, ou técnicas que já fazem um trabalho, desempenham um trabalho há muito tempo na modalidade, né? Poucos vieram oriundos de equipes masculinas, né? A equipe do São Paulo, lá do Thiago Viana,
Eu acho que até veio, né? Acho que da base do São Paulo ali, masculino, coisa do tipo, sei lá, não tem muita informação, mas acho que é por aí, né? E foi ali destacado, não sei se se eu estou confundindo o treinador aqui, né? Mas foi para a equipe feminina do São Paulo. Então vi alguns torcedores falando, pô, por que não pega o Danilo? Por que não pega não sei quem? Coloca lá para treinar o futebol feminino. A diferença está em um ponto que eu vou colocar para vocês aqui. Há questões salariais, né? Os valores que são pagos aos treinadores da modalidade feminina é outra realidade do futebol masculino. Como posso ser mais claro para vocês aqui? Vamos dar um exemplo. O treinador, vou usar como exemplo, da Ponte Preta, do América Mineiro, sei lá, qualquer time, 15 Piracicaba, São Bernardo, sei lá, masculinos. Os caras ganham em torno de 100, 150 mil, nem sei se tudo isso, 80, 90 mil. Já na realidade do futebol feminino é muito mais abaixo o sarrafo. Então, para você trazer um treinador que segue carreira na modalidade masculina, hoje ainda o futebol feminino ele não consegue arcar com isso, né? Você não consegue trazer um treinador, não estou dizendo o Danilo, né? O Danilo, como ele é de base, ele ainda até, digamos, né? Estou dando exemplo, só exemplos, tá? Poderia até, né, ser pago também, porque no sub-20, sub-17 não são altos salários, nós sabemos também que não são. Mas quando você trata-se de um treinador um pouco mais gabaritado, né, um treinador um pouco mais rodado, um pouco mais experiente, o futebol feminino ainda não consegue arcar com os custos de um treinador desse, né, de 150 mil, 200 mil, ainda não consegue. Então, por isso que, geralmente, os técnicos ou técnicas procuradas para treinar em equipes femininas são os treinadores que já circulam no mundo da modalidade, tá? Então, só para o torcedor entender. Tem hora que, lógico, se fosse para me escolher um técnico, eu gostaria de ver um treinador, né, que já treinou equipes masculinas também, um cara já experiente, já rodado. Claro que o tato é diferente, a abordagem é diferente, mas o modo que o Lucas Piscinato também aborda em vestiário, internamente falando, é uma maneira bem, como se diz, bem masculina, né? Fala muitos palavrões também, não sei o quê, xinga pra caramba, aquele negócio todo, né? Diferente do Arthur, né? Que tinha um trato um pouco diferenciado com as atletas aí. Então, a diferença está aí. E essa informação que eu falei no início do vídeo, que ia trazer para vocês, referente ao Lucas Piscinato, a parada é o seguinte, tá? Informaçãozinha aqui exclusiva, tal, aquele negócio todo como eu trago para vocês. É claro que a perca, o vice-campeonato, né, do Corinthians para o São Paulo não pegou bem para ninguém, para nós torcedores, para a instituição, para a equipe, comissão técnica, jogadoras. Teve a Tamires, né, que desabafou, falou que tem que erguer a cabeça, seguir, focar, jogar, né, aquele negócio todo, o torcedor acompanhou. Mas referente ao Lucas Piscinato, ele está pressionado também internamente. Alguns conselheiros, alguns dirigentes do Corinthians, né, já estão pedindo a cabeça do treinador também. Não é só torcedores, não. Isso aqui é informação, não é especulação nem achismo, não. Então, esse início de campeonato brasileiro vai dizer muito qual será o futuro do Lucas Piscinato como técnico do Corinthians. Porque se ele começar, a equipe começar a jogar, disputar e não ter desempenho, ficar naquelas vitórias horríveis, no sofrimento, aquele futebol ridículo, né? A cabeça do Lucas Piscinato pode rolar assim, porque a pressão, né? O ponto da informação está aqui, como eu disse para vocês. A pressão não é só externa, de parte da torcida, de fora de nós torcedores, também é interna e de olho no trabalho do Lucas Piscinato. Então, Dona Iris Cesso aí, Augusto Melo, fique esperto, já começa a observar o mercado aí, porque se o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro for aquém, com jogos ridículos, vitórias ridículas ou derrotas ridículas aí, e principalmente o desempenho, o futebol jogado, o jogo jogado, porque o Corinthians caiu e muito o nível técnico de futebol jogado com o Lucas Piscinato. Entendemos que as outras equipes se reforçaram, estão evoluindo, jogando mais futebol. Todos nós entendemos isso, todos nós que acompanhamos a modalidade. Mas por isso, o trabalho no Corinthians tinha que ser mais afinco, com mais vontade, com mais organização, para saber que tinha que manter essa pegada, essa sequência de um bom jogo jogado pelo Corinthians, e coisa que não está acontecendo. A modalidade evoluir, as equipes evoluírem, é ótimo. Parabéns para o cenário do futebol feminino. Isso é espetacular, mas isso não significa que as equipes rivais têm que evoluir e o Corinthians tem que regredir.
isso não significa. O Corinthians também tem que buscar se manter lá no topo, com futebol jogado, organização e brigando pelos títulos, tá? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês, a informação também interna referente ao Lucas e a expectativa para o Campeonato Brasileiro. Da minha parte, eu vou aguardar os jogos, principalmente essas primeiras rodadas. São 15 rodadas em turno único nessa fase de classificação para os mata-mata. Vamos aguardar como será o desempenho dessa equipe. Se não for legal, vai ter que trocar o treinador. E ele está pressionado no cargo aí internamente também. Então vamos ver qual que vai ser a do Lucas Piscinato e da equipe do Corinthians aí. Jogadoras, como eu disse para vocês, as recém-chegadas, vamos dar um tempinho para ver qual que vai ser dessas jogadoras. Mas eu entendo que tem um tempo de adaptação. Não dá para se cobrar jogadoras que chegaram há 60 dias no Corinthians. Tem todo um processo para a gente entender como vai ser, né, o desempenho dessas atletas com o nosso manto alvinegro. Não esqueça do seu like, deixa seu joinha, inscreva-se, compartilhe. Vai Corinthians, vai Brabas. Até o próximo vídeo. Um abraço, fiel.